Bom, bem-vindo, bom ter você por aqui, por ter aceitado esse convite, mas principalmente por poder contar do teu trabalho, porque eu conheci o teu trabalho nesses rolês de lives aí que todo mundo tem se conhecido muito nesse isolamento, e falou de educação, falou de arte, falou de desconstruir olhares, falou dessa coisa toda, eu já fico meio assim, que negócio é esse, que trabalho é esse, e aí automaticamente eu não posso ficar com isso para mim, tem que passar para as pessoas conhecerem também o teu trabalho. O teu trabalho é muito da hora. E vamos falar dele, vamos falar de você, vamos falar como é que surgiu isso, vamos falar de tudo. Então, gratidão pelo teu sim aí. E de cara eu já pergunto assim, a primeira pergunta que tem que fazer, porque se eu não fizer não tem graça. Quem que é a Gabriela Marim pela Gabriela? Então, muito bom. Eu sou a Gabriela, né? Eu sou uma mulher preta aqui de São Gonçalo, nascida e criada aqui no bairro Jardim Catarina, que é o maior loteamento da América Latina, dizem os dados, as informações, né? Sim, É, Sou um pouco tímida, sou um pouco na minha, assim, então esse é o momento de timidez. Mas eu tenho 26 anos, sou jornalista, apesar da timidez, né? Trabalho com comunicação e com arte, como você falou, e com educação. Tenho essa formação em comunicação social, né? Eu tento enfatizar e colocar em prática a comunicação comunitária, né? Comunicação sim, feita pela favela, feita pelas pessoas pretas, e tento potencializar isso a partir das articulações que existem entre a comunicação social e o terceiro setor, né? E sim. aí eu faço esse trampo de gestão e trocas e, enfim, oficinas e monitorias para majoritariamente jovens da favela aqui da região metropolitana do Rio. E, junto disso, eu faço um trabalho de pesquisa e produção de peças cerâmicas e de pinturas também. Eu trabalho com artes visuais de uma forma geral. Sim. E também trampo com arte e educação, né? E aí eu tento fazer um trabalho de griotagem. Opa, voltou. Minha bateria estava quase acabando. Inclusive, depois eu vou carregar aqui. Mas faço esse trampo de griotagem mesmo, né? Que é contar histórias Sim. a partir do manuseio da feitura cerâmica. E aí as histórias geralmente envolvem as histórias ancestrais africanas da cerâmica e como surge essa feitura e como cada região, tanto dentro de África quanto na diáspora, constroem esses processos de feitura de cerâmica. E aí é isso, assim, durante toda a minha vida eu tentei de alguma forma atrelar os meus interesses e as minhas aptidões e as coisas que meu coração dizem, assim, para executar. E aí a comunicação e as artes sempre estão atreladas de alguma forma, né? Direta ou indiretamente. Acho que é isso. Dá para resumir então que, né, a Gabriela ela é inquieta. Ela precisa se comunicar pela arte, apesar da timidez, mas a arte como ferramenta de educação, de inclusão, de transformação, de trazer, de conectar o que seria o passado, né, Uhum. conhecimento, Sim. com, com o presente. Ou seja, ela é uma inquietação atemporal. Sim. Sim, e é uma Isso inquietação é- que não vem só de mim, né? É uma Uhum, inquietação que eu acho que as individualidades, do povo preto de uma forma geral, elas trazem essa inquietação em diferentes esferas, de diferentes formas. Né? No meu caso, veio através desses dois pontos. Mas é uma ancestralidade, é uma curiosidade, né, que vem individualmente, mas também coletivamente. Eu acho isso muito interessante, porque independente do nicho no qual eu estou inserida, independente do que eu estudo, do que eu produzo, eu deixo de produzir, essa inquietação pode ser compartilhada com outras pessoas. E é a partir disso que a gente se conecta, né? Eu acho que foi isso que fez com que a gente se conectasse também, inclusive, isso foi isso que fez com sim. que a nossa live estivesse acontecendo.
E por outro lado, também dá para perceber que essa inquietação também, no seu caso, traz à tona outras pessoas que pensam e que tentam distribuir, contribuir a partir das suas ações. Isso é muito legal, né? Perceber esses pensamentos em comum, assim, dentro do que a gente faz. Porque né, se a gente pensa enquanto pensamento, não, realmente o pensamento mais antigo, quando você não tinha o que a gente chama de velocidade de comunicação, velocidade de atingir pessoas, mas ao mesmo tempo você tinha as comunicações muito próximas, porque os núcleos, as famílias, os grupos, as, as tribos, enfim, promoviam essa conexão humana com o outro, essa proximidade com o outro. Se a gente projetar, por exemplo, hoje você muitas vezes vê pessoas morando na mesma casa, mas que se comunicam pelo WhatsApp, por exemplo, ou seja, Uhum. aquela comunicação distante, mas ao mesmo tempo próxima, por causa a mensagem vai chegar mais rápido do que se eu for até a pessoa, então aí isso vai se É, tornando um negócio. Então, quando a gente pensa por esse lado e saber que tem uma ideia, e se eu passar para você, seremos dois com essa ideia, e vai ficar um ping-pong que vai desenvolver o pensamento mais, né, mais maduro, o negócio vai ficar mais forte. A gente pensar que essa forma de pensar, essa dinâmica, ela é muito antiga, ela é milenar, zilionar. e ela, É, assim, desculpa te cortar, mas ela vem não necessariamente através da escrita, né? Porque não eu acho que a oralidade, a fala, sim, a gente entender a importância da palavra e de dizer e executar coisas também vem de muito antes, assim como a cerâmica, né? Assim como os processos de cerâmica e as características e identidades estéticas também trazem mensagens e também trazem esses segredos, né? Que a gente compartilha de geração em geração e que, assim, inclusive falando sobre novas tecnologias, né? sim, E trazendo essa questão da internet, mostra a importância ainda mais da gente manter e resgatar essas tecnologias ancestrais que não são codificadas tecnologicamente na tecnologia dessa modernidade, né? Essa coisa mais virtual. É mais do que sim. necessário a gente entender a importância de reforçar a ancestralidade, de entender que existem diferentes formas de se comunicar, né? Pela fala, pela oralidade escutativa, também pela produção artística, pela percepção de como a argila consegue trazer histórias e consegue fazer com que a gente se conheça ainda mais. E também de entender que a cerâmica, enquanto objeto, Uhum. acaba sendo atemporal também, de certa forma, entre aspas, porque é um objeto que dura muito e que traz histórias e que, assim, dura tanto que a gente sabe que objetos cerâmicos encontrados há milhares, muitos, muitos, muitos anos, estão aí, apesar de fragmentados na maioria das vezes, mas eles ainda trazem mensagens. A gente está até hoje tentando decodificar, inclusive, várias mensagens que eles têm. Então, Fica- eu acho que pensar em, tipo, 2020, essas linguagens virtuais e, enfim, essas coisas, e pensar a importância dessas outras linguagens, dessas outras tecnologias, eu acho que traz até um refresco pra gente, eu acho, deixa a gente menos desesperado em relação à internet Uhum. e a esse distanciamento. Ah, sim, o que tu fala agora assim, é absurdo. Quem está vendo a gente aí coloca inclusive nos comentários assim, não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas às vezes que eu fui, por exemplo, um CCBB da vida, em alguma exposição, coisa do tipo, onde eu via um simples, parecia um potinho assim, miudinho, super simples, que qualquer pessoa comum de hoje em dia vai olhar assim, ah, mas isso é só um pote de cinema, talvez um cinzeiro. Ela vai falar assim, bem, se você olhar para aquela peça, você olha assim, cara, só de pensar que esse potinho aqui de cerâmica deve ter uns 5.000 anos e tá Uhum. deixando uma porrada de cientista com uma dor de cabeça danada, porque ele não conseguiu decodificar esse negócio aqui. E aí ele descobriu não sei onde, quando ele vai conecta, faz um auê na ciência, nos negócios todos. E aí se a gente perguntar pra nossa avó, pra nossa bisavó, ela responde. Uhum, reconhece de alguma forma, né? E a gente mesmo, de Ela, repente, se identifica com isso. E é uma coisa que sim, não precisa ter essa coisa da ciência dizendo pra gente o que é, né? Já está intrínseco na gente, nos nossos mais velhos, que se a gente olhar alguma coisa, a gente vai entender que isso é uma referência. Muito, muito massa isso que você falou, porque é real isso, né?
Teve É, eu, a exposição do CCBB aqui no Rio, sim. do Egito, se eu não me engano, que tinha uns artefatos É, assim em argila bem pequenos mesmo, bem o que você falou. E aí a gente se reconhece nisso e entende a importância de, depois de milhares de anos, a gente conseguir se reconhecer e entender que a gente pode também continuar de alguma forma esse tipo de epistemologia, esse tipo de história e tudo mais. eu falo para você, assim, se eu, quando eu, essa foi a última exposição que eu fui no CCBB, por exemplo. Literalmente foi essa mesmo. Eu deixei passar aquele auê de muita gente indo, e aí fui depois, já perto do finalzinho, consegui apreciar legal. Se você compara essa, pelo menos na minha percepção, com a exposição permanente de moedas antigas e tudo mais, se tivesse as duas juntas ali, eu desço, vou para essa, porque uma, como você falou, remete a essa conexão ancestral, a esses saberes antigos, remete a essa familiaridade, enquanto a outra, na mesma hora, instintiva para minha pessoa, eu me lembrar de colonialismo, imperialismo, os europeus invadindo os continentes, já me remete a uma coisa totalmente que não me agrada. Então, quando eu vou para outra hora, assim, parece que eu estou em casa, tem um negócio aqui que é chegado, que chama, e aí se você for olhar, como quem for olhar no teu perfil, se for peça a peça que você fez, que você postou, e aí eu falo enquanto fotógrafo de que se for pegar cada peça que você postou, uma foto ali ou um vídeo você fazendo, seja ela encomendado o que você quis fazer, e a pessoa tentar se perguntar até a peça ficar pronta, toda a história construída até ali, o sentimento que você colocou naquela construção, o que você quis trazer de conhecimento ancestral, como aquilo ficou pronto, como aquilo joga a gente de volta para o tempo, como é que isso pode ser uma ferramenta de educação enquanto você conseguir sentar com pessoas no meio de uma praça, pegar alguns alunos no meio de uma praça, vamos estudar história. E botar essa pecinha no meio, assim, as crianças, adolescentes olharem assim, que tem esse potinho aí? Então, vamos conversar sobre esse potinho. Aí você dá uma aula, porque ali tem uma riqueza monstruosa. Quantos que foram passando de geração em geração contando, porque não tinha escrito, como você falou. E o ensinamento continua potente até hoje e se conectando com tudo que é novo. E é o que muita gente se engana, né? Quando a gente fala tecnologia, a gente não precisa necessariamente estar falando de modernidade. Sim, 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 isso é muito importante. E não precisa, e não tem essa questão de que a tecnologia ancestral ficou no passado, né? Também tem Não, isso. exato. É uma tecnologia que ela está presente e a gente usa até hoje, apesar da modernidade ter reformulado e se apropriado de alguma forma também, porque tem isso, né? Se a gente pensa nessa tecnologia. Desculpa, ficou tudo escuro aqui. Se a gente pensar nessa tecnologia ancestral que é a cerâmica, por exemplo, ela foi é, com o tempo, a modernidade fez com que ela se tornasse outra coisa e que a gente entendesse de outra forma, né? E aí tem esse lance da Sim. padronização, industrialização, linha de produção e tudo mais. E aí, quando a gente passa a entender a importância disso a partir da ancestralidade dessa tecnologia, a gente dá um outro significado ao que a gente encontrou hoje na modernidade, né? É um resgate mesmo. E isso é muito Sim. doido, né? Porque a gente foi condicionado a pensar que tecnologia é só o que é aqui e agora, né? É só, tipo, celular, smartphone, internet fibra ótica, Wi-Fi. Mas não, assim, Isso. eu acho que, inclusive, são nessas tecnologias ancestrais que eu digo e que eu pratico, não só fisicamente, mas na minha existência, que também me trazem a cura, né? Porque esses artifícios mais modernos, eles também ferem a gente, machucam a gente e nos oprimem diretamente, absurdamente, né? Então é uma cura também ter esse contato com essas outras formas de se comunicar mesmo, de traduzir o que sente, de traduzir o que já sentiu. Porque assim, a feitura de uma peça, ela não é só o momento que eu estou fazendo, né? Para eu Sim. chegar até esse ponto, eu trago junto comigo muitas outras coisas. E aí eu digo em 26 anos de existência, em tudo que eu já construí e tudo que já me construiu, mas também essa questão de gerações mesmo, de ensinamentos geracionais. É curioso, né, isso que você fala. Inclusive, não só eu, como todo mundo quer saber com certeza, que eu pego esse teu recorte final. Eu falava sobre isso com esse meu amigo
na live agora que fiz às 3 horas, que foi o último episódio de uma minissérie que a gente estava fazendo sobre encontrar o tom da vida, a gente encontrar esses equilíbrios, os caminhos para a gente se reencontrar, se redescobrir. E quando você fala nesses 26 anos de existência, ou seja, a partir do seu primeiro sopro de vida você já estava construindo, você já estava Uhum. parte do sistema, do processo da vida. E aí me diz, como é que surgiu essa ideia? Como é que aconteceu o nascimento do ateliê? Como é que foi esse que anda? Como é que foi esse nascimento? Então, eu comecei a estudar cerâmica, e aí, por questões que envolviam o fato de eu não me sentir de fato num lugar em que eu me enxergo, não só em questões que também, né, eu acho que está tudo interligado, mas na questão racial, que eu acho que os lugares que eu frequentei até hoje, de oficinas e cursos de cerâmica, foram lugares muito brancos, mas também a questão financeira me fizeram tentar ressignificar mesmo e buscar estratégias de estudar e compartilhar os estudos e produções de cerâmica. E aí eu acho que o ateliê que anda surge como esse espaço, sabe? De tentar fazer com que eu busque o conhecimento, um conhecimento que eu me enxergue de alguma forma e que a gente sabe que foi apagado e é apagado constantemente. Então, é uma espécie de livro aberto mesmo e que eu encontrei também como uma forma de me colocar no mundo. Eu acho que eu sempre fui mais tímida, assim, em alguns ambientes, e aí quando eu penso no ateliê que anda, eu penso numa Gabriela que se coloca, né, que se abre. E aí eu comecei a estudar, e aí a questão financeira bateu também, né, porque aí eu vi que eu não tinha tanta grana para fazer as paradas, porque alguns materiais da cerâmica são bem caros. E aí eu meio que fui busquei mesmo nas construções antigas uma forma de executar, e aí foi o que anda começou a crescer, assim, no sentido de as pessoas começaram a se identificar também. E aí isso me motivou a continuar. E que anda é uma sereia, é uma entidade africana de Angola. Ela ela surge assim como uma inspiração para mim. Eu me senti muito inspirada quando eu conheci a história dela, que ela vive nos mares, nos mares e nos rios de Angola, perto do rio Kwanza, e, e aí ela fica meio que supervisionando, assim, tô falando bem, meio que supervisionando os pescadores e entendendo como eles lidam com o dinheiro e com as riquezas que eles têm, que eles conseguem no mar. E aí ela traz essas riquezas e fica meio que de prontidão tentando entender o que fazem com essas riquezas, se compartilham com os seus, se não compartilham, como lidam. E aí as pessoas que não compartilham, que são mais que se prendem numa bolha só delas, a Kianda vai lá e chama uma atenção, assim, sabe? Dá um puxão de orelha. E aí eu entendi que a importância de ter essa fluidez, como tem aqui anda na água, e de entender que as riquezas que a gente tem, isso eu não falo de dinheiro, né? Não só dinheiro, mas eu falo também de cultura, de empatia e tudo mais. Essas riquezas precisam ser compartilhadas. E aí o ateliê é isso, né? A gente compartilha conteúdo com as pessoas. Ultimamente tem sido muito importante, que eu tenho conhecido muita gente incrível, assim, tenho construído uma rede muito, muito importante. Eu acho que é exatamente isso que a Kenda significa. Essa, esse poder de como uma onda que vai e vem, e esse vai e vem, ele não vai e vem aleatoriamente, ele se conecta, ele busca, ele traz e inclusive você que está assistindo essa live aí, já pegou já aí, ó, nesses 20 minutinhos de live, você já pegou o principal motivo que deve fazer você não só acessar o perfil, curtir, consumir desse conteúdo, comenta aquilo que você achou de cada trabalho, que isso é muito importante para a gente que cria conteúdo. E principalmente, porque eu fiquei sabendo que, apesar da gente amar o que a gente faz, a gente fazer com muita vontade,
isso nos tem alguns custos e você está precisando de apoio nessa questão. Então, galera que está aí na live, principalmente, curte, comenta. Às vezes chega assim, gente, pega uma foto do trabalho que ela colocou lá e faz assim, será que sai uma peça dessa aí para mim? Sai. Você vai estar ajudando muito, não só pela questão de você consumir o produto, que isso gera renda automaticamente, mas porque você vai estar levando para sua casa história. E aí, quando você compra a peça, ela vai ainda vai te ensinar a história dessa peça pronta. Você já acabou de ganhar mais do que a peça. Então, assim, é como você falou, os valores que são diferentes, né, de números, a diferença, né, de quanto custa o seu trabalho. O seu trabalho eu não sei quanto é que custa, pode ser 5, 10, 15, 50, mas qual é o valor do seu trabalho? E não dá nem para contar, porque a história que vem junto com o seu trabalho é de um valor assim, tremendo. E é um processo que você faz muito, que a gente pode ver nas peças que você faz, que é olhar para ela disforme, ali, sem sentido aparente, e dali ela começa a tomar uns caminhos, e de repente surge aquele momento histórico, o nascimento. Dá para dizer que você é mãe de muitas vidas já, porque quantas vidas você já criou como peças, quantas vidas você já conectou, quantas pessoas receberam, ouviram o teu trabalho e ficaram assim, nossa, que interessante, e de repente a pessoa ficou com aquela pulga atrás da orelha e ela levou isso para a vida dela de alguma forma. Sim, Que é isso que verdade. você fala, né, do trazer os saberes ancestrais de um jeito que as pessoas se conectem e elas vejam literalmente além né, da peça ali em si. Vou te mostrar aqui umas fotos que eu olhei no perfil, que eu gostei muito, Uhum. para você comentar para mim, mas eu vou te mostrar uma em especial, que é uma foto que eu me conecto junto com essa imagem por conta do contexto que tem, não só por ser foto em si, mas pelo contexto que tem, porque deve ser uma coisa que deve emocionar muito você quando está em contato com aquilo ali, e já já te mostro para você Uhum. ver. Quem chegou depois, gente, não pegou ela falando que é tímida, não perdeu nada, porque ela não é tímida, isso é tudo mentira, isso é tudo fofó. Que isso, Só, cara? ela tá só fazendo um suspense. Deixa eu Não, mostrar aqui. é porque é, falar é tipo, eu começo a falar e aí eu consigo desenvolver, mas aqui dentro, assim, você não tá entendendo. E que bom que eu tô conseguindo enganar todo mundo. É desse jeito. Deixa eu te mostrar aqui a primeira foto, que ela tem um lance muito legal nessa foto aqui, que dá para sintetizar tudo isso que a gente falou aqui, tanto em questão de conexões, de tecnologias ancestrais, modernidade, e é uma coisa que a gente tem sentido muita falta, no geral, nessa questão do isolamento, por diversos fatores, mas principalmente porque antes mesmo, né, de pandemia, já era possível perceber que a nossa população, né, as pessoas como um todo, carecem desse tipo de comportamento, que é estar em Ah, roda, né, estar sim, conectado. sim. Assim. Essa foi uma oficina, foi um final de semana no Afrolab, lá em Rio das Ostras. É, a gente fez 2 dias de oficina de cerâmica lá com o pessoal do Afrolab. É isso aí. Foi um projeto que a galera lá de Rio das Ostras construiu, de uma vivência mesmo coletiva. A gente participou de várias rodas de conversa, várias oficinas, várias trocas, e aí a oficina de cerâmica foi uma delas. E é uma coisa que eu até estava conversando com a Mariana, que é uma outra ceramista incrível daqui do Rio, né, que mora em Minas, da saudade que é mesmo a gente conseguir se reunir em roda e trocar e produzir juntos, assim. E é uma coisa que eu prezo muito nas minhas oficinas, sabe? É de sentar em roda e todo mundo conversar e durante a feitura a gente conseguir se conhecer mesmo, sabe? Além de Sim, conhecer essa questão que envolve os processos e tudo mais, a gente conhecer cada uma e entender que o que a gente traduz nas nossas peças, inclusive dentro das oficinas, também é um resultado disso, né? E aí eu sinto uma falta, cara, dessa aglomeração. Acho que todo a, mundo tá ver- meio a- a que verdade saudoso, é, né?
Essa foto aqui que eu vou te mostrar agora, ela tem um ponto muito legal do que a gente já falou aqui, que é justamente esse momento que ele é muito único, né, de quem está ali criando, e que ao mesmo tempo, quando acontece, você finaliza o trabalho, enfim, que você e alguém vê, né, a tua criação, a pessoa ela passa a ser uma espécie de coautora com você, que Uhum. ela se conecta, né, com aquela imagem ali. E é uma coisa que você falou aqui também sobre essa questão de a história que vem embutida ali enquanto você está fazendo.